Compartilho com você o Evangelho de sexta-feira, dia 28 de maio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É de Marcos, capítulo 11, versículo de 1 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O convite à reflexão de hoje é sobre os frutos que estamos produzindo como discípulos e missionários de Jesus. Frutos bons, frutos que permaneçam. Quais são esses frutos? São os gestos de bondade, de compromisso com o próximo. Vamos nos deter em um episódio do Evangelho. Jesus tem fome, vai até a figueira bonita e, não encontrando fruto, ele a amaldiçoa. Qual o significado? Caminhando em direção ao templo, na segunda-feira de manhã, Jesus amaldiçoou, fez secar a figueira, na qual inutilmente buscara frutos. Esse gesto é simbólico e profético. Israel, simbolizado pelo templo e sua estrutura, está envolvido no disfarce
das práticas religiosas externas, com bonitas celebrações e muitos sacrifícios, porém, naqueles dias, não produziu o fruto esperado, que era acolher Jesus como Messias. Chegando ao templo, Jesus purifica-o das profanações para torná-lo uma digna casa de oração, não só para os judeus, mas também para os pagãos. Israel não reconheceu a visita do Senhor, nem produziu o fruto esperado. Possuía a casa de oração, porém não mais a fé em Deus e em seu amor, e por isso se tornou árvore estéril. A figueira representa então um povo que não produz fruto. Não produzir fruto significa então não fazer boas obras e viver de forma coerente à fé. Isto é algo que aborrece profundamente a Deus. Diz o ditado popular que quem não vive para servir, não serve para viver. Fomos chamados a este mundo para produzir frutos bons, frutos que permaneçam. Assim também é o papel da Igreja. Sua missão é ser mediadora entre Deus e o mundo, produzindo os frutos de amor, de solidariedade, de serviço a todos. Então, podemos nos perguntar: produzimos os frutos que Jesus espera de nós? Nossa vida de comunidade não tem se limitado só numa prática exterior? Onde estão em nossa comunidade a fé viva, a fraternidade, o perdão, os frutos do Espírito? Estes serão verdadeiros sinais da presença e do reconhecimento de Jesus entre nós. Que o Senhor nos ajude a produzir bons frutos sempre. Deus o abençoe e fique iluminado por essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.